Eu tenho aqui na minha frente as últimas duas provas da Polícia Federal. Essa aqui, que aconteceu mais recentemente, e essa aqui que aconteceu em 2021. E mesmo com todas as mudanças que aconteceram nesse novo concurso, elas ainda continuam com uma característica em comum, que infelizmente para mim é a reprovação. A real é que essa grande mudança no quantitativo de questões por disciplina pegou todo mundo de surpresa. E por mais que a gente pudesse imaginar que teríamos uma mudança por conta da inclusão dos direitos humanos, eu acho que ninguém esperava que a gente sairia de 12 questões, como foi nessa prova aqui de 2021, para 34 questões nessa prova agora de 2025. E foi por conta dessa mudança que eu acabei me saindo muito mal. E uma estratégia que eu vi que foi muito comum, principalmente no pessoal que começou a se preparar há menos tempo, 6 meses, 8 meses, 10 meses, foi a de se concentrar nas disciplinas que a gente imaginava que teríamos um maior quantitativo de questões. Informática, contabilidade, português, o raciocínio lógico, a estatística. Essas 5 disciplinas, aqui nessa prova de 2021, elas representavam 108 questões das 120. Isso era mais do que o suficiente para conseguir uma aprovação. E essa estratégia realmente fazia sentido. Mas a verdade é que essa nova prova, ela acabou quebrando toda a expectativa de todo mundo. Mas a verdade é que esse momento de reprovação, ele não é novo para mim. Essa reprovação que aconteceu aqui antes, ela foi muito mais dolorosa, mas também me ensinou muitas coisas que eu quero compartilhar aqui contigo. Essa mudança no quantitativo de questões de direito, ela beneficiou muito as pessoas que já vinham se preparando há mais tempo. Pessoas que muitas vezes acabaram se preparando para outros concursos e agora prestaram a prova da PF. E isso acabou tirando de jogo muitas pessoas que acabaram não se aprofundando nos direitos. E que foi uma coisa que aconteceu comigo. Por mais que eu tenha mais de 2 anos de estudo, o meu foco não era especificamente para essa prova. Mas diante das matérias que a gente sabia que viriam, fazia muito sentido que eu adaptasse um pouco a minha trajetória e focar nessa prova um pouco mais. Só que, obviamente, sem me aprofundar no direito penal, no processo penal, na legislação especial. E essa foi a minha estratégia. E quando eu me deparei com as 34 questões de direito, eu não sabia nem por onde começar elas. Eu respondi pouquíssimas delas. Quando eu finalizei a prova, eu deixei 35 questões em branco. E para quem faz prova Sebrasp, para quem faz prova da Polícia Federal, sabe que deixar essa quantidade de questões em branco é praticamente um tiro no pé, porque tu acaba ficando muito restrito a realmente acertar todas as questões que tu marcou. Qualquer erro nessa faixa pode acabar jogando a tua nota lá para baixo. E foi o que realmente aconteceu comigo. Das questões que eu marquei, eu acertei cerca de 85% delas. A questão é que eu não marquei muitas questões, e esses poucos erros que eu tive acabaram jogando a minha nota lá para baixo. Pelo gabarito preliminar, a minha nota atual é 61 pontos líquidos. E eu ainda imagino que eu possa me beneficiar de uma ou de outra anulação, mas com certeza eu não vou ter chance de estar ali disputando uma vaga. E se tu tá numa situação parecida com essa, se tu acabou se decepcionando com essa prova, eu tenho quase certeza que tu deve estar se sentindo um pouco perdido agora. A prova da Polícia Federal, ela é um grande início no mundo dos concursos para muitas pessoas, porque é uma prova grande, é uma instituição muito importante, e muitas pessoas que antes não olhavam para concurso público acabam passando a olhar a partir dessa prova. E quando a gente se dedica ao máximo para uma prova e acaba não dando muito certo, é natural que a gente se sinta um pouco perdido depois de ter passado por isso. É uma questão comum e que eu também vivenciei lá em 2021. E é por isso que agora eu quero deixar aqui uma reflexão para ti e quero deixar uma dica também para que tu consiga dar os teus próximos passos com muito mais clareza e tranquilidade. Eu quero que primeiro tu pense se era realmente somente esse concurso que iria te satisfazer, se não existem outras possibilidades dentro do mundo do concurso que talvez tu se sentiria feliz em exercer, em ocupar um cargo público. E é natural que existam pessoas que tenham o sonho de se tornarem policiais federais, e talvez para essas pessoas até já faz sentido continuar o estudo focado nisso. Mas se tu consegue enxergar além disso, tu consegue perceber que existem outras instituições que tu se sentiria bem
em estar ali ocupando um cargo, que seriam muitas vezes uma grande evolução financeira, uma evolução profissional na tua vida, e que tu principalmente conseguiria utilizar esse conhecimento que tu agregou nesses meses de preparação. Talvez esse seja o momento para ti parar e analisar essas outras opções a partir de agora. E se continuar é realmente aquilo que tu tá planejando, a primeira dica que eu quero deixar para ti foi uma coisa que um erro que eu cometi, mas que depois eu corrigi ao longo do tempo e que eu quero que tu não erre a partir de agora. É a primeira coisa que tu precisa fazer, é de fato escolher uma área para a qual tu vai se dedicar dentro do mundo do concurso público. E, por exemplo, muitas pessoas que optam por fazer PF, depois dessa prova, acabam olhando para outras polícias, PRF, as polícias civis, as PMs, ou então existem pessoas que durante essa preparação gostaram muito da contabilidade, da informática e acabam migrando para a área fiscal, que é uma área que dá um peso muito grande para essas disciplinas, mas independente da área que tu escolher, é importante que tu se dedique para ela. Porque quando tu olha o panorama atual dos concursos, a gente tem níveis cada vez mais difíceis, pessoas cada vez mais bem preparadas. A gente vai ver as aprovações desse concurso realmente pessoas muito bem preparadas, que realmente merecem a aprovação e não ter um foco específico, acabar ficando pulando de galho em galho, pode ter certeza que é a fórmula para demorar ainda mais para conseguir uma aprovação. E eu sou o próprio exemplo. Eu não tive um foco específico nessa prova, por mais que eu já tenha tido uma carga de estudos muito grande, não foi o suficiente, porque faltou a especificidade de estudar para essa prova. E uma dica extra para quem ficou aqui comigo até agora, e que foi uma coisa que eu aprendi depois de bastante tempo estudando sobre criação e manutenção de hábito de estudo, sobre motivação para os estudos, é o seguinte: defina a data da tua próxima prova. Pode ser uma prova que aconteça nesse ano, pode ser uma prova que aconteça no próximo ano, uma prova que já está autorizada, que tem a banca contratada. É importante que tu defina agora a data dessa próxima prova. Pode ser uma data aproximada. O objetivo aqui é não deixar a peteca cair. Obviamente que a gente não vai manter aquele ritmo frenético da reta final que a gente fez, até porque isso é insustentável ao longo do tempo, mas a existência dessa data vai te dar muito mais motivação para te continuar estudando com afinco. Sabendo que existe uma próxima prova que está próxima de acontecer, é muito mais fácil para o nosso cérebro se manter engajado naquele ritmo que a gente vinha tendo. E eu torço muito para que tu consiga a tua aprovação nas próximas provas. É importante lembrar sempre que a regra do concurso público não é a aprovação. A gente está todo mundo aqui no mesmo barco. Acabou que não deu certo dessa vez, mas novas oportunidades vão vir a partir de agora. O importante é sempre se manter na luta, se manter estudando, porque quem não desiste, com certeza, um dia vai alcançar. E sempre que precisar sobre dicas de estudo ou de concurso público, aqui nesse canal tu vai encontrar essas estratégias sempre fundamentadas em ciência e sempre pensadas para serem explicadas o mais fácil possível. Então já confere se tu tá inscrito aí e eu te vejo no próximo vídeo.